E aí, YouTube, bem-vindo ao MakeCred. Hoje vou mostrar a vocês a minha cozinha e compartilhar como eu uso a impressão 3D para ir disto para isto. Vamos nessa! Como em todo vídeo, quero dar um pouco de contexto e estabelecer a filosofia que vou usar para este desafio. Então, como você provavelmente pode se identificar, essa não é a primeira vez que tento me organizar. Mas geralmente, quando minha esposa ou eu organizamos um armário, especialmente um que todos na família usam com frequência, leva cerca de uma semana para ficar bagunçado novamente. Concluí que qualquer sistema de organização que permite colocar as coisas de volta incorretamente é inútil, especialmente em uma casa com crianças e adultos cansados. É por isso que organizadores genéricos, como os que você encontra na IKEA, não ajudam você a se manter organizado. E por que uma solução como Gridfinity ou a parede de colmeia é tão incrível? Se algo só se encaixa no lugar certo, bem, você não tem outra escolha a não ser guardá-lo corretamente. E a propósito, só o fato de algo ser impresso em 3D não o torna necessariamente melhor. Mesmo quando imprimi soluções de organização em 3D pela casa, aprendi da maneira mais difícil que, se forem muito genéricas e flexíveis, acabo apenas jogando coisas onde houver espaço. Então, enquanto enfrentamos esse desafio, vou tentar aplicar esses princípios onde eu puder. Primeiro, um lugar para tudo, e tudo deve caber apenas em seu lugar. Chega de armazenamento genérico que vou transformar em uma bagunça dentro de uma semana. Priorize acessibilidade e ergonomia em vez de maximizar o armazenamento. Em outras palavras, estamos otimizando para conforto e pragmatismo. Ter as coisas que usamos mais facilmente acessíveis onde e quando precisamos delas, mesmo que isso signifique desperdiçar espaço de armazenamento. E finalmente, porque sei que a maioria de vocês não tem 15 impressoras 3D e um patrocinador de filamento, vou priorizar a eficiência, tanto em termos de tempo de impressão quanto em termos de material usado. Sem soluções de impressão que desperdiçam 1 kg de filamento para armazenar bugigangas quando 100 gramas seriam suficientes. Agora, com esses critérios definidos, vamos mergulhar. Vamos começar o nosso tour pela parte mais importante de qualquer cozinha, as fontes de cafeína, café e chá. Uma das coisas que eu odiava na nossa antiga solução era que eu nunca realmente sabia o que tínhamos ou quanto disso tínhamos, porque não havia lógica ou razão para como as coisas eram armazenadas. A primeira coisa que fiz foi adicionar uma prateleira extra em um dos nossos armários subutilizados acima do bar de água e da cafeteira, mas intencionalmente não a fiz ocupar toda a profundidade do armário. Transferi todas as grandes quantidades de coisas para esses potes de vidro para manter o café e erva mate e assim por diante, hermeticamente fechados. Essa é uma das razões pelas quais ter uma prateleira extra foi tão útil. Então chegou a hora de começar a impressão 3D e, felizmente, Sobel foi gentil o suficiente para enviar mais de uma dúzia de quilos de PLA branco e preto que eu usei para quase tudo ao longo deste projeto. Para os vários chás, chocolate quente e assim por diante, encontrei este modelo incrível que não apenas dispensa os pacotes, mas também os exibe. Isso é ótimo porque é muito mais organizado, muito mais conveniente e também facilita saber quando você está ficando sem algo. Agora, eles deveriam se encaixar, mas a fixação realmente não é tão forte, mas isso não importa porque eu acabei apenas colando-os com cola quente na porta do armário de qualquer maneira. Além disso, para o pacote de tamanho maior ou maior, eu dimensionei o design para cima ou para baixo de acordo, o que foi realmente fácil e conveniente. Finalmente, para o meu adoçante, eu projetei um suporte que me permite dispensar a stevia através de um buraco na parte inferior, mas também me permite levantá-lo se eu preferir levar o dispensador à minha xícara de café. Você pode pensar que isso é realmente um desperdício, pois não faz uso de todo o armazenamento atrás dos potes, mas na verdade o que eu fiz foi pegar cada tipo de dispositivo de preparação de bebida, eu acho, se você quiser, e eu coloquei atrás do pote que você usaria com ele e o pote que você já teria que tirar se estivesse planejando usar esse dispositivo. Para ser sincero, não usamos esses dispositivos porque normalmente usamos saquinhos de chá ou a máquina de espresso. Mas se eu quiser, digamos, uma cafeteira moka ou um moedor de café, bem, então está bem atrás dos grãos de café que eu teria que tirar. E se você quiser, digamos, uma chaleira, bem, essas vão estar bem atrás dos chás de folhas soltas. Além disso, antes de prosseguir, vou compartilhar um dos recursos secretos de fazer isso desta maneira.
Outro motivo pelo qual decidi intencionalmente deixar a prateleira do jeito que está. É impraticável e irracional supor que as pessoas sempre vão alinhar os potes exatamente nivelados. Bem, felizmente eles não precisam. Na verdade, eu alinhei de tal forma que sempre que você fecha a porta do armário, esses suportes de chá empurram todos os potes para trás em uma linha esteticamente agradável, para que eles pareçam ótimos na próxima vez que você abrir o armário. Com essa vitória em nosso currículo, era hora de passar para vários recipientes de bebidas, como garrafas e copos. E devo dizer, este armário realmente precisava disso. As coisas estavam misturadas, tínhamos dezenas de garrafas, muitas sem tampas. Era uma bagunça. Por semanas, eu ponderava sobre como ia fazer isso sem desperdiçar um monte de filamento. Mas eventualmente eu encontrei este ótimo modelo. Link na descrição para todos os modelos que apresentarei, o que é genial por várias razões. Primeiro, ele faz uso de um design modular inteligente para que você possa imprimi-lo até mesmo em uma impressora muito pequena como a Voron Zero. Você pode usar cavilhas de madeira para economizar filamento, mas eu prefiro as impressas inteligentes que são impressas deitadas. Em segundo lugar, o design é empilhável, permitindo imprimir 8 unidades de uma vez na cama de impressão. E depois separá-los, o que é muito mais eficiente em termos de tempo do que limpar e imprimir um por um. Agora, com esses impressos, comecei a montar e como o ajuste não era exatamente tão apertado nas próprias folhas, decidi adicionar um pouco de Gloop 3D em cada uma enquanto as montava. Depois fui até o armário e comecei a distribuir garrafas sem tampas primeiro e a organizar o resto delas por tema ou tipo. Também aproveitei a oportunidade para mover toda a vidraria, que raramente usamos, para a prateleira de cima. E então organizei todos os copos de beber nessas colunas claramente definidas. Até agora, isso tem sido suficiente para manter a ordem e ninguém colocou nenhum copo de volta corretamente. Mas se o fizerem, já decidi que vou simplesmente imprimir algum tipo de modelo na parte inferior frontal aqui do armário para mostrar onde cada tipo de copo deve ir. Então eu dei um passo atrás e decidi que gostei tanto deste suporte para garrafas que ia simplesmente imprimir outro para as garrafas de água das crianças. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Novamente, isso é incrivelmente desperdício porque eu não estou utilizando todo o espaço atrás do suporte para garrafas, mas lembre-se que não é isso que estamos otimizando. Meu problema não é espaço de armazenamento. Eu tenho armários de 80 centímetros de profundidade tão profundos que minha esposa, na verdade, nem consegue alcançar aqui atrás sem um banquinho. Então, meu problema é a organização. Se tudo estiver bem organizado, tenho muito espaço para desperdiçar. Em seguida, veremos as gavetas de utensílios. Você pode notar que não fiz impressões para os 2 grandes armários atrás de mim, cheios de Tupperware, lanches, utensílios de cozinha, etc. Em vez disso, fui limpando-os, movendo as coisas para locais mais apropriados na cozinha e organizando-as sem organizadores impressos. Não é por falta de planejamento. Afinal, como eu disse antes, se é possível apenas jogar coisas lá dentro, é realmente apenas uma questão de tempo até que tudo se torne um desastre absoluto lá novamente. É apenas que eu ainda não descobri exatamente como quero organizar melhor cada um desses armários. Então, se você tiver sugestões de diferentes modelos que eu deveria conferir, por favor, compartilhe-os nos comentários ou no canal de modelos e garrafas no nosso servidor Discord. E se você gostaria de me ver fazer uma segunda parte deste vídeo, dando continuidade e mostrando como eu fiz tudo, então me avise com um like e um comentário abaixo. Enfim, enquanto penso em tudo isso, vamos agora dar uma olhada nas nossas gavetas de utensílios, porque estas são uma área de desastre muito comum, onde os organizadores geralmente falham bastante. Para isso, decidi organizar meu próprio sistema modular baseado no Gridfinite. Ele possui essas paredes grossas e robustas que resistirão ao uso repetido. Ele tem essas curvas estéticas que parecem mais apropriadas em uma cozinha e tem toneladas de tamanhos, como você verá na outra gaveta para facas, garfos e qualquer tipo de coisa comum que você possa ter em suas gavetas. Eu até alinhei as diferentes indentações entre todos os diferentes tamanhos para que seja muito mais fácil retirar as coisas. Para objetos muito grandes para impressão em camas de tamanho padrão, criei tampas de extremidade independentes em diferentes larguras e espaços em branco para cobrir os quadros abaixo. Agora, usando este sistema, você pode criar todos os tipos de arranjos personalizados, incluindo extra longos para seus rolos de massa,
ou em forma de shoes para coisas como malhos e batedores e muito, muito mais. E claro, todo o sistema é compatível com o sistema Gridfinity. Então, se você quiser misturar e combinar, digamos, criar caixas leves ou usar o gerador de caixas tradicional no OpenSCAD, você é mais que bem-vindo para isso. De qualquer forma, este sistema tem funcionado muito bem para nós até agora, exceto pelos utensílios das crianças, que alguém, me pergunto quem, continua fazendo uma bagunça. A governanta me pediu para fazer um tour pelos utensílios de cozinha, porque eles não são tão claros, mas uma vez que eu expliquei para ela, ela não teve nenhum problema em manter a ordem. Já se passou cerca de um mês e tudo ainda está muito organizado, então eu diria que foi um trabalho bem feito. A propósito, é neste ponto que tenho que agradecer novamente ao patrocinador deste vídeo, Sovel, porque eles não apenas enviaram 1 tonelada de seu PLA branco e preto de super alta qualidade para este vídeo, que como você pode ver foi bastante, mas eles também são os fabricantes de algumas das impressoras 3D mais confiáveis e acessíveis da minha frota, incluindo, mais recentemente, a novíssima SV08. Para quem não conhece, a SV08 é a nova impressora Core XY de 350 por 350 por 340 mm da Sovol. É essencialmente um Voron 2.4 com desempenho similar, mas chega quase completamente montado com peças de alta qualidade moldadas por injeção e em chapa de metal. Além disso, custa cerca de 1/3 do preço, apenas $599, preço sugerido pelo fabricante. Se você sempre quis um Voron, mas não tem tempo ou orçamento para isso, recomendo fortemente que confira o SV08 ou outras excelentes impressoras 3D, filamentos e acessórios da Sovel, os quais usei bastante durante este vídeo. Link na descrição ou vá para Joelep.com/Sovel hoje. Agora de volta ao vídeo. Então, a seguir, vamos falar sobre a gaveta de temperos. Por um tempo, estive realmente pensando na melhor maneira de lidar com esse desafio único. Quer dizer, obviamente eu poderia apenas imprimir algum tipo de grade, 2 dimensões, ou até mesmo deixar os temperos na gaveta com alguns potes de vidro uniformes, mas isso exigiria sempre colocar etiquetas nos temperos. Até mesmo aqueles que já vêm com belas garrafas de vidro e etiquetas divertidas. Eu não quero lidar com isso a longo prazo. Além disso, é muito mais fácil identificar o tempero que você quer ver e usar se você pode realmente vê-lo através do vidro. Eu não queria apenas colocar todos os temperos deitados, ocupando muito espaço na gaveta, então foi um verdadeiro dilema. Felizmente, uma rápida pesquisa de impressões revelou este modelo e é genial por algumas razões diferentes. Primeiramente, é basicamente apenas uma simples extrusão, então você pode imprimir um monte deles em pé se quiser. Além disso, é modular, permitindo imprimir uma peça frontal e quantas traseiras forem necessárias, todas se encaixando facilmente. Eu queria ter visto uma versão que se encaixasse lado a lado, mas se você for colá-las na gaveta, não é um grande problema. Em terceiro lugar, ele usa muito pouco filamento em relação ao espaço de armazenamento que oferece. É muito mais eficiente do que, por exemplo, fazer uma base de grade infinita abaixo e depois colocar uma caixa inclinada de grade infinita para exibi-la. Para que se preocupar com todo aquele filamento abaixo quando uma solução simples como esta funcionará perfeitamente? Então, imprimi vários desses, transferi muitas das minhas especiarias dos feios recipientes de plástico para estes de vidro da IKEA e, como pode ver, acho que ficaram realmente muito bonitos. Deixei espaços extras na parte de trás para especiarias ou cravos que não cabem nos dispensadores normais. Agora, darei um mês para testar os recipientes da IKEA e verificar se mantém a umidade afastada, evitando que minhas especiarias se aglomerem. Se isso acontecer, projetarei uma tampa de TPU para selar recipientes com alimentos como alho em pó que não se conservam bem em ambientes úmidos. Ok, então, após tanto sucesso com esses recipientes no porta-temperos, voltei minha atenção para a gaveta de remédios, onde decidi usar o mesmo princípio. Eu usei o Blender porque é muito mais fácil para modificar malhas. Alterei as dimensões e os ângulos do design para acomodar os frascos maiores de suplementos e vitaminas e aproveitar melhor o espaço. Agora, aqui eu realmente gostaria de ter tirado um tempo para criar algum tipo de sistema de conector, porque eu tentei soldar o plástico para pegar a largura total e realmente não ficou muito bom. No entanto, você não vê isso quando há frascos de pílulas lá e, como você pode ver, isso é muito mais esteticamente agradável do que uma gaveta cheia de frascos não identificados.
também é muito mais fácil encontrar o que estou procurando às 3 da manhã, quando meu filho está tossindo muito. Na parte de trás, deixei espaço para 2,5 caixas da Gridfinity, que mantém muito bem todos os suportes de garrafas angulados no lugar, evitando que deslizem. Preenchi os espaços da Gridfinity, criando mais de 12 caixas personalizadas usando OpenSCAD, uma para cada tipo de embalagem blister e alguns recipientes tipo pá para itens como pastilhas. Escolhi fazer tudo isso bem no fundo porque é onde vou empilhar todos os diferentes medicamentos de prescrição mais fortes, se preferir, para que eles fiquem realmente fora do alcance dos meus 2 filhos. Também estou considerando trancar essa gaveta com um fecho magnético ou pelo menos bloquear o painel frontal por enquanto para que meu filho mais novo não consiga alcançar as vitaminas e os remédios infantis. Ok, é aqui que realmente preciso da sua ajuda. Como mencionei, não imprimi em 3D soluções para os armários de Tupperware ou as gavetas embaixo do micro-ondas e forno. Eu apenas os organizei um pouco. E então eu cortei outra prateleira de profundidade parcial bem aqui, o que me permitiu realmente limpar um monte de coisas que anteriormente ocupavam tanto espaço nas bancadas, como a cesta de frutas, os vários panos, toalhas de papel, sal e pimenta, coisas que usamos o tempo todo, e apenas movi tudo isso para a despensa. Então, agora eu tenho uma gaveta secreta neste lado, que as crianças não sabem onde estou colocando todos os doces em um lado, que eles nunca abrem. Neste último armário tenho uma gaveta de enlatados embaixo, uma para lanches acessíveis às crianças, e a gaveta de remédios que mostrei antes. Do topo, eu tenho todos os tipos de coisas do Shabbat que acontecem uma vez por semana, alimentos secos aqui como massa, e então soluções de refeições rápidas como aveia ou macarrão com queijo. E então, no meio, é meio que apenas excesso de prateleira e gaveta. Há itens lá que não cabem na gaveta, como remédios de uso diário, cremes e coisas das crianças, mas não estou satisfeito com o nível de organização do local. Adoraria que compartilhassem modelos novamente nos comentários ou no Discord se tiverem sugestões. Criar soluções personalizadas pode ser legal, mas como qualquer pai sabe, as coisas que precisamos mudam frequentemente com base nas doenças que nossos filhos trazem para a casa da creche toda semana. E também não estou muito satisfeito com a organização da gaveta de lanches. Eu simplesmente não sei se faz sentido criar um organizador quando os lanches que temos em casa podem mudar de semana para semana. De qualquer forma, vocês são sempre muito bons em dar sugestões nos comentários e eu leio todos esses comentários. Então, me diga o que você faria e talvez você veja isso em um vídeo futuro. Ok, antes de deixar vocês irem, não seria um vídeo no estilo MTV Cribs, sem uma olhada dentro da geladeira, embora essa seja outra parte da cozinha que ainda está claramente em andamento. Mas há pelo menos 2 impressões 3D legais lá que eu quero mostrar para vocês. Isso não é a geladeira. Tudo bem. Então, eu sou realmente um grande fanático por molho picante. Me avise nos comentários se algum de vocês for. Eu adoro colecionar molhos picantes e molhos em geral. Na verdade, pensei em imprimir um carrinho para eles, mas parecia exagero e, honestamente, muito trabalho para montar. Então, em vez disso, liberei todas as prateleiras superiores da porta para molhos picantes tradicionais de um lado e diferentes tipos de coisas picantes que não são molho picante normal do outro. Depois, abaixo temos os condimentos gerais aqui, molhos para cozinhar aqui e depois apenas bebidas e outros condimentos aqui. No entanto, ocupar todas as prateleiras da porta apenas com molhos significava que não havia mais espaço para as bandejas de ovos incluídas, que de qualquer forma não são muito boas e não comportam tantos ovos. Então, em vez disso, eu imprimi este incrível rolo para ovos, que é realmente muito bom porque comporta 15 ovos e garante que você sempre esteja usando os ovos mais velhos primeiro. Então, enquanto eu estava na onda dos dispensadores, eu imprimi o dispensador de bebidas que muitos de vocês provavelmente já viram, que eu dimensionei incorretamente, como você pode ver pelos pinos ali, para ser um dispensador de Red Bull em vez de latas de cola comuns. Felizmente, desde então, alguém já fez uma versão pronta para Red Bull, então colocarei o link para essa versão na descrição também. O resto da geladeira sinceramente não requer tanta organização. Somos muito sortudos por ter um amigo que pagamos para cozinhar nossas refeições 2 vezes por semana. Então, a maior parte da nossa geladeira é apenas comida pronta em Tupperwares fáceis de empilhar. A única outra fonte de bagunça são as várias coisas como queijo ou potes que realmente não sei como organizar melhor. No passado,
Tentei rotular as prateleiras, mas ninguém, inclusive eu, realmente presta atenção nas etiquetas quando está com fome ou com pressa. Então vou dar mais uma pensada nisso e ver se existe alguma maneira de usar a impressão 3D para resolver esse problema. Então, isso é a maior parte da desordem na minha cozinha resolvida, mas não quero que você pense que sou a Martha Stewart por aqui ou que estou perto de terminar este projeto. Então, gostaria de apontar alguns dos outros desafios pendentes, caso alguns de vocês conheçam um modelo que possa ajudar, ou melhor ainda, talvez isso inspire você a criar um novo modelo que possa compartilhar com toda a comunidade. Existem muitos lugares que não mostrei neste vídeo por serem áreas de armazenamento geral onde não nos importamos se estão bagunçadas, ou simplesmente a natureza dos itens na gaveta não permite que sejam guardados de maneira incorreta. Você teria que ser um completo psicopata para não empilhar pratos idênticos uns sobre os outros. Então ninguém faz isso na minha casa. Quanto às panelas e frigideiras, não há espaço suficiente nas gavetas se não forem guardadas corretamente. Então esses não são problemas. Mas ainda existem alguns desafios pendentes com os quais eu quero lidar. Pegue, por exemplo, a gaveta fina inteira perto da janela. Em cima é um desastre. E eu não sei o que devo colocar aqui. No momento, há apenas algumas coisas relacionadas a plantas e alguns lenços. No armário inferior, há muitos produtos químicos de limpeza, mas está lotado e desorganizado. Quero arrumar e possivelmente transferir alguns desses produtos para o armário de utilidades, que está em condições piores do que os armários da cozinha estavam. Depois tem o conjunto inteiro de gavetas perto da porta, que além da de cima, que é basicamente só tigelas que raramente usamos, está totalmente subutilizado. Comida de gato para o gato que não temos mais, 10 mil sacolas sendo metade lixo. Posso fazer algumas modificações nisso? Deixe suas sugestões e me avise se gostou do vídeo e se quer ver uma segunda parte ou outro vídeo como este, onde abordo outra área desorganizada na minha casa, como o meu armário, para ver como a impressão 3D poderia ser útil lá também. Por hoje é só, mas nos vemos na próxima camada.